Amém. Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui na casa do Senhor, celebrando o Senhor por tudo que Ele é para nós. Quero agradecer à igreja por tantas expressões de carinho aí pelo meu aniversário essa semana, quase chegando aos 60, completando 59, não é? Mas bom agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz na nossa vida. Ele é a razão da nossa existência e é bom reconhecer isso e agradecer ao Senhor, porque Ele é, então, a fonte da vida e da vida abundante, que cuida de nós em todo o tempo, jamais nos abandona, não é? Eu sei que já foi anunciado aqui antes da mensagem, reforçar de novo sobre o próximo sábado. No próximo sábado a gente tem aqui a primeira edição desse ano do Nada Além do Sangue, que é a campanha de doação de sangue. A equipe do Hemorrio vai chegar aqui de manhã e a gente recebe os médicos, enfermeiros, a equipe, com um café da manhã generoso, com muito carinho, muito amor por eles, e depois as pessoas da nossa comunidade que vêm para doar sangue, né? Então, eles vêm preparados para a coleta de 140 bolsas de sangue. Então, se você não pode doar sangue, convide aí um amigo, um vizinho, alguém que possa doar, né? E venha então, a partir das 9 da manhã, começa a triagem, vai até às 16 horas, mais ou menos ali. Então, todas essas cadeiras aqui da nave são retiradas para que aqui, então, seja transformada numa central de doação de sangue. Então, venha participar, divulgue, compartilhe com amigos, com parentes, convide pessoas para estarem aqui doando sangue, mas também venha você para evangelizar as pessoas da comunidade, que elas vêm aqui para doar uma bolsa de 400 ml de sangue e podem ouvir a história de Jesus, que derramou todo o seu sangue para nos salvar, para redimir os nossos pecados, para nos dar uma nova vida e uma vida abundante. Então, venha estar aqui no próximo sábado, então, para esse momento especial de servir a comunidade, servindo o reino de Deus, por tudo que o Senhor é para nós. E eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos ler alguns versículos desse trecho da palavra de Deus. Quando Jesus encontra com um homem que era rico, era influente, mas era rejeitado pela sociedade ali, quando Jesus se encontra com o Zaqueu. O texto de Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai, e nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração agora, e que a vida de cada um de nós aqui seja transformada pelo Teu poder e pela Tua graça. Fala conosco, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos nós buscamos algo que preencha um vazio no nosso coração. Tem uma galera que preenche o vazio no seu coração com um time de futebol, com alguns amigos, com um título, com uma formatura num curso, ou com uma promoção no trabalho, com coisas dessa nossa sociedade, e são coisas boas. A gente querer crescer, progredir, amadurecer, mas o vazio do coração do ser humano, ele só pode ser de verdade preenchido por Jesus. É Jesus que dá um sentido novo à vida de cada um de nós. Ele muda a nossa história.
A gente vive num tempo que a sociedade pensa que o significado da vida é conquistar. E quanto mais se conquista, mais importante é, mais poderoso é, mais influente é, mais bem-sucedido é. Mas o fato é que o grande sucesso não é conquistar. O fato é que o grande sucesso na vida do ser humano é ser conquistado por Jesus. É entregar o trono da sua vida para o Rei dos Reis e para o Senhor dos Senhores. É permitir que o Senhor governe as nossas vidas. Esse é o maior sucesso que eu e você podemos experimentar na nossa vida. A história do Zaqueu, ela nos ensina que só Jesus pode dar um sentido novo à vida de uma pessoa. Vejam, Zaqueu era um homem rico, diz o texto. Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Essa região ali de Jericó era uma região que gerava muitos tributos para o Império Romano. O que era um publicano? O publicano, ele era um traidor do seu povo. Porque o publicano, ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus e os entregava ao Império Romano. Então, ele era considerado pelos irmãos judeus um traidor. A gente, quando vê o The Chosen, vê lá a história do Mateus, né? Enquanto que as pessoas ali rejeitavam. Mateus era um publicano. Ele não era o chefe dos publicanos, como Zaqueu, né? Zaqueu tinha embaixo dele uma equipe de fiscais do imposto de renda da época, que cobravam dinheiro das pessoas e entregavam ao Império Romano. E era assim que o Império Romano fazia. Pegava gente do próprio povo para ser odiada pelo povo e assim dividia o povo para o povo ser facilmente dominado. Zaqueu, então, ele era esse homem importante, já que ele chefiava esses cobradores de impostos. Mas os cobradores de impostos, eles tinham uma prática, porque o Império Romano determinava uma meta. Eles tinham que atingir uma meta de imposto cobrado. E ali, então, o exército romano controlava ali, os comandantes, eles controlavam os valores entregues. E o que então o publicano fazia? Ele cobrava mais, e aí ele entregava a meta para o Império Romano e ficava com o extra para ele. É assim que enriquecia. É assim que ganhava casas, roupas, conquistava tudo com a corrupção e sobre o sofrimento do seu semelhante. Porque o cara era judeu, ele explorava seu irmão judeu para poder se dar bem e ganhar um pouco mais de dinheiro. Zaqueu não era só um publicano, ele era o chefe daquela equipe ali, e era então alguém, se um publicano comum já era odiado, imagina o chefe, mais ainda. Se um publicano comum já tinha alguns benefícios, imagina o chefe. Mas tudo isso que Zaqueu tinha, a casa, as riquezas, né, o poder, a influência, nada disso deu a ele um sentido para a sua vida. Ele até poderia aproveitar muito bem aquilo ali, mas na hora que ele sabe que Jesus, aquele que estava operando milagres, aquele que estava transformando vidas, aquele que estava restaurando visão aos cegos, fazendo aleijados andarem, ressuscitando mortos, dando esperança às pessoas, quando ele soube que aquele homem tão especial passaria por ali, ele correu para se encontrar com ele. Porque, apesar de ter tudo que humanamente falando seria importante para aquele seu tempo, ele não tinha o mais importante, a esperança no seu filho Jesus. Um homem rico, um homem importante, mas que não era amado, que não tinha amigos. Ou só tinha os amigos, entre aspas, que tinham algum interesse na sua influência. Aqueles que eram também publicanos, aqueles que queriam ir pegar uma abazinha ali do Zaqueu e estar ali na boa comida, na boa roupa, na boa casa. Mas amigos, BFFs, não. Era um homem importante e rico, mas solitário. Um homem importante e rico, mas com a vida sem um sentido. Zaqueu havia escolhido, então, os tesouros terrenos, e ele escolheu, então, trair o seu próprio povo para ter uma vida mais fácil. Era um explorador. Era um homem que vivia, então, com uma prática que, apesar de ser normal para aquele tempo, não era uma boa prática. Como hoje. Muitas coisas que acontecem ao nosso redor dizem assim, mas todo mundo faz isso, faz você também.
né? Tem um monte de empregado fantasma aí, você também. Toma aí uma propina, todo mundo recebe tu também. Mas isso não leva a lugar nenhum. Porque é tesouro que a traça corrói, é tesouro que a traça destrói. Mesmo sendo uma mentalidade instalada naquele tempo ali, que muitas coisas faziam parte do dia a dia, mas como o apóstolo Paulo diz, nem todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Muitas coisas não são convenientes àqueles que seguem ao Senhor Jesus, que acabam buscando a alegria e satisfação em coisas vazias. Esse dia desse encontro de Jesus com Zaqueu foi o dia da salvação de Zaqueu. Zaqueu então foi aí transformado pelo Senhor Jesus. Imagina um homem adulto que se tornou criança, afinal de contas, para ele ver a Jesus, ele teve que subir numa árvore. A gente não costuma ver adultos subindo em árvores mais, né? A gente, quando é moleque, a gente sobe em árvore. A gente gosta de subir em árvore para pegar fruta ou simplesmente para brincar. A árvore lá em casa era o meu refúgio da minha mãe. Quando eu fazia uma arte e a mãe saía correndo atrás de mim para me pegar, para me dar uma coça, eu subia na mangueira, ficava lá no alto. Ela pegava o bambu e ficava cutucando e dizendo: desce daí, menino. E eu não descia, não é? E esperava ela cansar, e eu achava que ela tinha esquecido a minha arte. Quando eu descia, aquela vara de goiaba estava lá me esperando, né? Aí, uau! E depois ficar em pé atrás da porta por 1 hora ali, em pé, atrás da porta de castigo, né? Mas a árvore era o meu refúgio. Zaqueu era um homem adulto, mas que virou criança. Naquela hora ali, para ver a Jesus, ele sobe numa árvore. Zaqueu, ele era um homem que procurava, porque ele saiu à busca de Jesus e foi encontrado pelo Salvador. Zaqueu era um homem pequeno de estatura que se tornou grande. Zaqueu era um homem pobre de espírito que se tornou rico, apesar de ser rico e se tornar pobre. Zaqueu era um anfitrião que naquela noite, apesar de receber o Senhor Jesus, passou a ser um convidado, porque foi recebido nos céus pelo Salvador da humanidade. Essa é a história de Zaqueu. E nessa história de Zaqueu, então, eu e você aprendemos lições importantes para a nossa vida. A primeira delas é que Zaqueu, com esse vazio que ele sentia no seu coração, ele enfrentou vários obstáculos para se encontrar com Jesus. O primeiro deles, o preconceito e a rejeição do seu próprio povo. Zaqueu, ele não andava tranquilo pelas ruas. Os publicanos, eles andavam pelas ruas escoltados por um guarda romano, porque eles eram odiados pelo seu próprio povo. Eles precisavam de segurança o tempo inteiro. E Zaqueu estava ali no meio da galera. O texto diz que tinha uma multidão, e ele não se importou se naquele momento ele seria ferido, se ele seria cuspido novamente, como acontecia muitas vezes. Os judeus chamavam os publicanos de cachorro, assim para ofendê-los. Mas Zaqueu, ele estava ali naquele momento ali, enfrentando inclusive o preconceito pela sua profissão, para poder ter um encontro com o Senhor Jesus. Ele tinha o obstáculo da sua própria estatura, era um homem baixo que não conseguia enxergar nada. Zaqueu teve que abrir mão do seu orgulho, porque ele era um homem rico e importante, mas naquele momento ali, ele se humilha diante do Senhor para experimentar algo novo na sua vida. Zaqueu, ele enfrenta a multidão, era um galerão, para poder chegar até Jesus. Quando a gente estava ali no dentro e fora, que chegava lá na praça do Tropical, né? Era difícil de andar ali, era um galerão. A gente estava com a nossa camisa sempre discreta, né? Justamente para facilitar a identificação da gente ali, para não perder ninguém. Porque era uma multidão, era essa multidão que estava ali querendo ver esse homem que estava operando tantos milagres, que estava trazendo tanta novidade de vida às pessoas. Zaqueu enfrenta essa multidão, Zaqueu enfrenta os murmuradores, que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, começam a murmurar contra o Senhor Jesus, falando ali do Senhor Jesus, estando na casa de um pecador, gente que se achava mais santa do que o próprio Zaqueu. Eu e você muitas vezes enfrentamos obstáculos para nos aproximar de Jesus, para ter uma vida segundo a vontade do Senhor. Às vezes os nossos próprios planos nos afastam
dos propósitos de Deus para a nossa vida, as preocupações que nós temos, apesar do Senhor Jesus dizer, né, a cada dia é o seu mal, não fiquem ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor que veste os lírios do campo vai prover o que você precisa, que alimenta os pássaros, vai prover o que você precisa. Apesar de sermos ensinados a crer e a depender de Deus, muitas vezes as nossas preocupações tornam-se barreiras para uma proximidade com Deus. Às vezes, a influência do lugar onde trabalhamos, estudamos, as pressões, as frustrações com as pessoas que nos traem, as pessoas que nos ferem, são obstáculos que dificultam a nossa proximidade do Senhor Jesus. E muitas coisas que se tornam barreiras. Antes de eu receber aquele folheto que transformou a minha vida, que começou ali a chamar a minha atenção para o Senhor Jesus, eu tinha um grande preconceito com o povo de Deus. Achava que era um desperdício a galera sair de manhã do domingo para ir para a igreja. E eu via os crentes com Bíblia embaixo do braço, passando na rua para ir para a igreja, e dizia: será que eles não têm outra coisa melhor para fazer, não? Do que domingo de manhã ir para a igreja? Hoje eu não sei, em outro sentido para o dia do Senhor, que é o domingo, que não seja estar na igreja com os meus irmãos, celebrando ao Senhor, estudando a palavra de Deus, uma transformação, mas que às vezes é um preconceito. Essa semana tive uma reunião com o executivo de uma emissora aí, grande no país, e ele tinha uma visão diferente dos evangélicos. E a gente precisou falar ali: peraí, tu está pensando que nós somos o povo de Deus, não é? Então há um preconceito muitas vezes, há um preconceito com relação ao povo de Deus. Às vezes o desconhecimento faz com que as pessoas pensem de nós aquilo que nós não somos. Quer ver só uma coisa? A galera acha que o crente não é feliz, e nós somos muito felizes. Algumas pessoas acham que o crente ele é bitolado, ele é limitado, ele não pode curtir a vida. É ruim, a gente curte a vida e muito. E a maneira como a gente curte a vida é a maneira verdadeira. Porque a gente curte uma vida com a presença do Deus vivo, o Deus da vida abundante, de uma alegria que não passa, de uma alegria que não depende das circunstâncias, de uma alegria que não acaba nunca, de uma alegria que é presente na nossa vida com enfermidades, sem dinheiro no bolso, com preocupações, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, é presente. Eles é que estão ali com as suas vidas condicionadas a coisas passageiras, como era o caso do Zaqueu. Tinha muito dinheiro, tinha propriedades, tinha relevância social ali, mas era alguém sem um sentido de vida. As pessoas, às vezes, por não conhecerem a alegria que a gente experimenta no Senhor Jesus, acham que nós fazemos o que fazemos por obrigação, nós fazemos o que fazemos por gratidão, porque o Deus Santo e Altíssimo se importa e nos ama. Zaqueu tinha vários preconceitos e várias barreiras. Eu também tinha. Eu não tinha uma Bíblia, eu não tinha uma Bíblia. E quando eu recebi aquele folheto falando de Jesus, eu fui procurar, eu não tinha uma Bíblia. Aí eu fui numa igreja, alguém que estava do meu lado abriu uma Bíblia numa versão antiga, cheia de palavra difícil, eu saí dali cheio de curiosidade, sem entender nada. Eram barreiras para compreender a fé. Eu não entendi a pregação do pastor naquele momento ali, saí de lá mais confuso ainda. Era orgulhoso, como o Zaqueu era orgulhoso ali da sua propriedade e tudo mais. Muitas barreiras, talvez uma barreira para você se aproximar de Jesus são os hábitos que você tem, que você sabe que não são aprovados, e aí você fica assim: o dia que eu deixar de fazer tal coisa, eu me entrego para Jesus. Não, vem do jeito que você está, se entrega com esse hábito mesmo, porque é o Senhor que vai operar a sua vida. Não fique esperando largar alguma coisa que você sabe que não agrada a Deus, para você se entregar ao Senhor Jesus. Se entrega ao Senhor Jesus, deixa com Ele, porque Ele vai operar no seu coração, como Ele operou no coração do Zaqueu, como Ele operou no meu coração e de muitas pessoas que estão aqui. Talvez as barreiras para você ter uma vida mais próxima do Senhor Jesus são as suas amizades, aqueles amigos ali que você gosta da companhia deles, mas que eles não, de forma nenhuma, aceitam uma fé no Senhor Jesus.
Eu não sei quais são as barreiras que impedem você de se aproximar do Senhor, de viver em obediência ao Senhor, de viver cada vez mais entendendo e conversando com o Pai e compreendendo a vontade dEle para a sua vida. Mas, assim como o Senhor Jesus fez essas barreiras no coração de Zaqueu caírem por terra agora, Ele pode fazer isso com você. Sabe, talvez no seu coração você esteja aí, eu não vou me entregar para Jesus, o que os outros vão pensar? Às vezes quando a gente faz um apelo aqui, vem aqui à frente, não, eu não vou não, o que os outros vão pensar que eu fui lá à frente? Que eu estou com problema, que eu estou com a luta, não vou não, deixa, eu fico aqui mesmo, não vou, as pessoas vão pensar de mim, talvez, pensa assim, eu vou ter que deixar um monte de coisas, sabe, quando eu tinha muitos hábitos no mundo, né, eu gostava de pular carnaval, eu já disse isso aqui, e cada vez que eu estava andando ali pelo Jardim Tropical, e via as pessoas ali pulando carnaval, eu pensava assim, como é que eles podem gostar disso? E na verdade eu pensava assim, como é que eu pude gostar disso? Como é que isso fazia tanta parte da minha vida? Não tem o menor sentido mais. Talvez isso é uma barreira, deixar algumas coisas, eu não quero deixar. Talvez o medo do preconceito das pessoas, talvez a falta de tempo, talvez aquela voz do diabo dizendo, não se entrega para Jesus não, que você não merece a salvação. Nenhum de nós aqui merece, eu não mereço, nem pastor Douglas, ninguém aqui. É verdade, por isso que é graça. Graça é aquele presente que eu recebo e que eu não mereço. É assim. Então, não fique aí dando ouvidos, não se entrega para Jesus não, porque tu não merece. Se entregue e deixe o Senhor fazer aquilo que é muito mais do que você pode imaginar. Zaqueu, naquela noite, nesse episódio aqui, ele enfrentou vários obstáculos, mas ele não desistiu. E se o Zaqueu, um homem orgulhoso, um homem ligado às coisas materiais, um homem alvo de preconceitos, um homem alvo de rejeição, venceu esses obstáculos, você que está me ouvindo nessa noite também pode vencer. Sabe por quê? O Deus é o mesmo. O Jesus que estava ali encontrando com Zaqueu, Ele está presente aqui hoje. Ele é o Deus eterno, Ele é o Rei dos Reis, Ele reinará eternamente. Ele venceu e deu vitória ali, e Ele está aqui hoje para vencer no seu coração e te dar vitória. Ele está aqui para salvar a sua vida, para transformar você. Zaqueu venceu muitos obstáculos, você também pode vencê-los. Em segundo lugar, com essa história, eu aprendo que Jesus, Ele queria salvar a Zaqueu. Jesus passou ali por aquela Jericó, para surpresa de todos ali, Zaqueu em cima daquela árvore, Jesus olhou para ele, chamou a Zaqueu e disse, desce logo daí, Zaqueu, porque hoje eu vou passar a noite na sua casa, hoje eu quero estar com você. Isso causou surpresa a todos que estavam ali, mas sabe por quê? Jesus, Ele tem o propósito de salvar todo ser humano. Jesus, Ele quer que todo ser humano seja salvo. A pessoa que mais praticou maldades, Jesus quer salvar. A pessoa que você acha assim, essa é a pessoa mais gente boa que eu conheço, Jesus quer salvar. Deus, Ele quer que todo ser humano receba a salvação. Mas apesar disso, só vai receber a salvação aquele que escolher a Jesus, aquele que se render diante do Senhor. Deus, Ele quer salvar a todos. Jesus viu o Zaqueu ali na figueira. Ele é Deus onisciente, Ele já sabia o nome de Zaqueu. Ninguém falou para ele, Senhor, tem lá um homem lá, é o Zaqueu. Não precisou. Ele é Deus onisciente, Ele nos conhece. A Bíblia diz que Ele conhece o pensamento que já está na nossa mente. As palavras que nós pensamos e não falamos, Deus conhece. Jesus, Ele já conhecia toda a história de Zaqueu. E apesar de saber que ele era um homem, um traidor do povo, um homem corrupto, um homem desonesto, um homem rejeitado por toda a sociedade ali, Jesus diz, desce daí, Zaqueu, vem aqui, meu filho. Quero ter um bate-papo contigo aí. Vamos aqui para uma conversinha. E vai ser lá na intimidade da sua casa, não vai ser aqui na frente de todo mundo, não. É na mesa, assentados à mesa, que a gente vai conversar direitinho. Chegou seu dia. Zaqueu não sabia de nada, como diz aí, sabe de nada, inocente. Jesus já tinha um propósito para a vida de Zaqueu.
Jesus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Mas a gente só experimenta esse propósito quando a gente se entrega diante do Senhor. Assim como Jesus olhou para Zaqueu, em cima daquela árvore, Ele olha para cada um de nós, para você que está sentado aqui, para você que está aí com a gente pela internet. O Senhor, Ele está olhando para cada um de nós, porque Ele é onisciente, Ele é também onipresente, Ele está aqui nesse lugar, Ele está em cada lar, em cada lugar de trabalho que se abre agora. E Ele tem um propósito, transformar a nossa vida. Ele tem o propósito de toda manhã nos levar a renovar com Ele o nosso compromisso. Ele tem o propósito de todas as manhãs estender a sua mão sobre a nossa vida, porque a Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Essa é uma promessa do Senhor. Ele se importa conosco. O Senhor Jesus queria salvar a Zaqueu ali, e Ele vira para Zaqueu ali e diz assim: desce depressa, Zaqueu. Sabe por quê? Jesus tem pressa de salvar a sua vida. Jesus tem pressa de transformar as nossas vidas. Ele quer que nós vivamos para Ele desde agora, e todo o restante da nossa vida, até o dia que Ele nos chamar para a glória. Ele tem pressa de transformar a nossa vida, e Ele tem o poder para transformar a nossa vida com uma ordem, com uma palavra. Esse é o nosso Deus. E Ele então tem pressa, e diz que Zaqueu, Ele mandou Zaqueu descer depressa, e o texto diz que Zaqueu correu logo na direção do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele queria ter comunhão com Zaqueu, e disse: olha, vou para a tua casa hoje. E ali na casa de Zaqueu, Jesus dá a ele o maior presente que esse homem poderia ter recebido. E não custou um centavo sequer. Não custou a fortuna do Zaqueu. Não custou a posição do Zaqueu. Só custou ali a sua entrega. O maior presente que eu e você podemos receber não pode ser comprado por dinheiro nenhum, por nada que eu e você façamos. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não por obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela não é algo que eu ou você conquistamos. A salvação é um presente que nós recebemos generosamente da mão de Deus. E assim como Jesus, Ele agiu com Zaqueu, Ele agiu na vida do Zaqueu, Ele quer agir na minha vida e na sua vida. Ele se importa com as nossas lutas. Ele se importa com aquela angústia que está no seu coração, que ninguém mais conhece, nem o seu melhor amigo, nem o seu cônjuge. Ninguém conhece aquela angústia que está ali no seu coração. Jesus já conhece. E mais que só conhecer, Jesus já tem a solução. Jesus já tem a saída. Jesus, quando a gente acha que não tem saída, quando a gente acha que é um ponto final para a nossa vida, Jesus abre uma porta e diz: filhão, eu botei uma vírgula aqui, porque eu ainda tenho um propósito muito grande para a sua vida. E Ele faz isso comigo e com você em todo momento, mesmo conhecendo os nossos pecados e as nossas falhas. Deus nos ama, porque nós somos vacilões mesmo. Nós vacilamos, nós falhamos, nós frustramos o coração de Deus muitas vezes, mas Ele continua nos amando para nos dar uma chance de começar de novo. Quero dizer para você que você não está fora do radar de Jesus. O radar de Jesus não sai do ar em momento nenhum. Ele nos acompanha o tempo todo. O tempo todo Ele fica nos observando, dizendo assim, quando o coração está queimando por Ele, e próximo a tomar uma decisão, Ele fica assim: isso filho, vem, vem. E tem hora que o filho para no meio do caminho e diz: não, meu filho, vem, porque os meus braços estão abertos para te receber. Não para agora, não. Ele tem propósito para a minha vida e para a sua vida. O Senhor Jesus está aqui hoje. Ele quer me salvar e te salvar. Mas como assim, pastor, o senhor não é salvo? Eu sou, mas todo dia eu preciso ser salvo de mim mesmo. O apóstolo Paulo falava de um conflito que ele vivia, e ele dizia assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. Até a gente ir para a glória celestial, todos os dias a gente enfrenta lutas para viver fidelidade a Deus. E todas as manhãs, Deus, Ele estende a sua mão sobre nós para nos fortalecer. Jesus, Ele tinha um interesse na vida de Zaqueu. Ele tinha um interesse em salvar Zaqueu. Jesus, Ele tem o interesse de te salvar, de te dar uma vida nova, de transformar e fazer tudo novo na sua vida. Quando a gente lê esse
esse texto, essa passagem de Zaqueu. Em terceiro lugar, a gente aprende que Zaqueu, ele foi completamente transformado pelo Senhor Jesus. Imagina a cena, Jesus vai para a casa de Zaqueu, prepara um banquete para ele ali, prepara um banquete para o Senhor Jesus, e eles estão ali comendo naquele momento ali, apesar da galera estar do lado de fora, metendo a língua no Senhor Jesus, eles estão ali, e Zaqueu então, no versículo 8, ele vira e diz assim, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aí Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando nós experimentamos essa proximidade com o Senhor, Ele muda a nossa vida. E Zaqueu, de um homem que extorquia as pessoas, passa a ser um homem generoso, que compartilha a sua riqueza com as pessoas ao seu redor. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. E isso começou na vida do Zaqueu. O Senhor Jesus começou a fazer tudo novo na vida do Zaqueu. Essa é uma verdade bíblica constatada na vida dos discípulos que largaram tudo para seguir ao Senhor Jesus e na vida de pessoas que se aproximaram do Senhor. O cego enxergou, o aleijado andou, o leproso teve a sua pele restaurada, o morto foi ressuscitado. Todo aquele que tem uma proximidade com o Senhor Jesus experimenta uma transformação, uma vida nova. E agora aquele homem que desejava riquezas, riquezas e riquezas, passa a ser um generoso doador. Aquele homem que havia roubado muita gente, vai devolver 4 vezes mais, porque a salvação em Cristo Jesus transformou Zaqueu e encheu seu coração de amor, de compaixão, de generosidade, de humildade, de arrependimento, para começar uma vida nova. O encontro com o Senhor Jesus mudou Zaqueu, de corrupto a generoso, de enganador a homem justo. Zaqueu foi transformado. Isso significa que eu e você também podemos ser transformados. Isso significa que há esperança para mim e para você. Tem jeito para a gente, sabe, pastora Tânia? Tem jeito. Sempre tem. Mas a saída é Jesus. A resposta é Ele. A esperança é Ele, o protetor é Ele, o cuidador é Ele, o provedor é Ele, tudo é o Senhor Jesus. Quando nós nos rendemos diante do Senhor, Ele vai transformando e colocando tudo segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. O texto fala que Zaqueu ali então foi salvo. E quem declarou isso? O próprio Senhor Jesus. Hoje houve salvação nesta casa. Sabe, Zaqueu se arrependeu de tudo que ele havia feito. Quando ele saiu correndo na direção do Senhor Jesus, ele já sabia quem ele era. Ele já sabia que era um cobrador de impostos desonesto. Ele já sabia que era rejeitado. Ele já tinha a consciência da sua história de vida. Assim como eu tenho a consciência da minha história de vida e você da sua. E a gente vai chegar à conclusão de que não tem jeito para nós. Mas quando o Senhor estende a sua mão sobre a nossa vida, Ele dá um jeito. Ele transforma. Ele faz tudo novo. Né, Walter? E o que o Senhor faz é muito melhor do que o que a gente pôde imaginar. Não é, Sônia? É assim. Essa é a nossa vida. Mas nós precisamos experimentar o que o Zaqueu ali experimentou. Zaqueu, ele teve o desejo de encontrar a Jesus. Zaqueu, ele entendeu que estava faltando alguma coisa. Ele tinha tudo que, humanamente falando, um homem poderia querer naquela época. O dinheiro, o poder, a influência.
ele só não tinha o amor. E de Deus ele recebeu esse amor. E com esse amor veio uma vida nova. E com essa vida nova, uma realidade. E esse homem se colocou ali dizendo: Senhor, quero fazer tudo novo. Vou ressarcir 4 vezes mais. Eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu tenho. A metade daquilo que eu tenho, eu vou compartilhar com aqueles que precisam mais. Zaqueu precisava de algo novo na sua vida. Zaqueu precisava deixar muitas coisas para trás. Zaqueu precisava começar uma trajetória nova. Mas ele não queria começar uma trajetória escrita por mãos humanas. Por isso ele foi buscar o Deus do impossível. O Deus que faz tudo novo. E Jesus fez tudo novo na vida do Zaqueu. Hoje Jesus quer fazer tudo novo na sua vida, na minha vida. Uma chance de começar de novo. Uma chance de trilhar uma vida de uma maneira diferente. Uma chance de experimentar a presença de Deus de uma maneira tão intensa, que o coração bate tão acelerado, que o sorriso vem tão forte, apesar de todas as lutas, porque há uma entrega. E na vida de Zaqueu, tudo aquilo, a avareza, a ganância, a desonestidade, ficou para trás. O que hoje você precisa deixar para trás? Que ilusões hoje precisam ficar no altar do Senhor, para que você viva o propósito de Deus para a sua vida? Zaqueu se arrependeu. Palavra grega para arrependimento, metanoia, é mudança de mentalidade. Mudou a mente e o coração do Zaqueu. Ele passou a pensar de uma maneira diferente. E isso pode acontecer na sua vida. Isso pode acontecer na sua família. Isso pode acontecer ali no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda, no lugar onde você mora. Quando a sua vida corre para os braços do Senhor Jesus. Quando a sua vida se prostra diante dos pés do Senhor Jesus. E quando Ele então te acolhe. Porque Deus, Ele nunca rejeitou um coração quebrantado. Ele nunca rejeita aquele que vem até Ele dizendo: eu preciso do Senhor. Eu preciso de um sentido novo para a minha vida. Eu preciso deixar umas coisas para trás, mas pela minha própria força eu não vou conseguir. Eu preciso, Senhor, que Tu faças tudo novo na minha vida. Alguém aqui que nessa noite precisa pedir ao Senhor isso? Pedir na sua casa, no seu casamento, no seu namoro, na sua vida profissional. Alguém que nessa noite queira fazer como o Senhor fez ali, viver o que o Senhor fez com Zaqueu. Senhor, eu quero essa vida nova, eu quero essa salvação. Alguém que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, mas hoje deseja: Senhor, aqui está a minha vida. Todos os obstáculos que me impedem de chegar até o Senhor, eu quero pedir que o Senhor derrube agora. Assim como Jesus derrubou na vida do Zaqueu. Fecha aí os seus olhos, querido. Zaqueu era um homem importante, rico. Exercia liderança, tinha chefia, tinha influência. Mas ele não tinha o mais importante: Jesus. Ele não tinha a alegria do Senhor. Se você que está aqui nessa noite, você veio aqui e você ainda não tem a Jesus reinando na sua vida, há um convite do próprio Deus para você nessa noite. Vem, meu filho, vem e eu te recebo. Vem e eu vou te dar salvação. Vem e eu vou fazer tudo novo. Talvez você que está aqui me ouvindo nessa noite, aqui nesse lugar, ou na sua casa, onde você está, seja alguém que está afastado, está desanimado, caminha olhando para Jesus, mas há uma distância dos propósitos do Senhor para a sua vida. O Senhor Jesus te convida: desce depressa e vem. Sai de cima dessa árvore, vem aqui para baixo, fica pertinho de mim. Hoje eu quero fazer morada na sua casa. Eu quero fazer morada na sua vida.
O Senhor está te chamando para vir para perto dEle. Chega de andar a meia distância do Senhor. É para estar juntinho dEle. Jesus não só chamou Zaqueu para descer da árvore, mas foi para sua casa, para ter intimidade com Ele. Jesus quer ter intimidade com você. Está desanimado? Está desanimado de caminhar para o Senhor? Ele está te chamando hoje. Vem. Talvez você já tenha experimentado a alegria de viver para o Senhor, mas as preocupações da vida, as influências do ambiente, os convites do mundo, fizeram você se distanciar do Senhor, e nessa noite Ele está dizendo: vem para perto, eu quero te abraçar, eu quero te acolher, eu quero te encorajar, eu quero transformar a sua vida. Talvez você seja alguém que está aqui firme na igreja, mas sabe que pode fazer mais para o Senhor, e nessa noite tem o desejo de dizer para o Senhor: eis aqui a minha vida, Senhor, me usa. Eu quero a minha família transformada, Senhor, mas usa a minha vida para isso. Usa a minha vida para transformar meu casamento, a minha vida para transformar o meu lar, a minha vida para abençoar os meus filhos, a minha vida para abençoar aos meus pais. Eis aqui a minha vida, Senhor. O Senhor nessa noite está dizendo: desce da onde você está e vem para perto de mim. Esse é o convite transformador de Jesus. Ele está chamando você nessa noite para uma decisão que vai fazer tudo ficar diferente de hoje em diante. Daquele encontro com Jesus, Zaqueu foi feito um novo homem. Hoje Jesus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher, um novo significado. Há alguém que nessa noite queira pedir para o Senhor: Senhor, faz tudo novo na minha vida. Eu preciso, Senhor. Eu preciso dos teus braços de acolhimento me envolvendo. Eu preciso, Senhor, sentir o calor do teu amor. Senhor, eu preciso de uma nova chance. Alguém? Está todo mundo de olho fechado. Se você nessa noite quer dizer isso para o Senhor, levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Alguém que nessa noite está pedindo: Senhor, me ajuda, Deus abençoe. Eu quero começar de novo, Senhor. Faz tudo novo na minha vida. Talvez um casal, Deus abençoe, uma família. Nessa noite dizendo: Senhor, faz tudo novo na minha vida. É a hora de pedir isso ao Senhor. Renova o meu ânimo. Nós vamos cantar uma canção. Quero convidar você a colocar-se em pé. Nós vamos encerrar esse momento de culto ao Senhor, declarando, pedindo ao Senhor, dizendo ao Senhor: Senhor, abro mão de tudo que sou, de tudo que tenho, assim como o Zaqueu, Senhor. Eu não quero me importar com o que os outros vão pensar, Senhor. Eu quero que os teus braços estejam me envolvendo, me recebendo. Se você nessa noite quer pedir isso para o Senhor, enquanto nós estivermos cantando, você que levantou a sua mão, ou mesmo você que não levantou a sua mão, vem aqui à frente. Assim como o Zaqueu correu ali para perto do Senhor Jesus, corre aqui para perto desse lugar, desse altar aqui, colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Pode sair e vir, não se preocupe com o que os outros vão pensar. É o Senhor Deus chamando você. Vem aqui, pode vir. Nós vamos cantar e louvar ao Senhor, e é o Senhor que vai acolher a sua vida. Vai começar uma nova história na sua vida, no seu coração. Nem amor a alguém poderá
quer dizer isso para o Senhor? Abro mão do que sou, Senhor, de tudo que sou. Meus desejos eu te dou, Senhor, para viver a tua vontade. Você quer dizer isso para o Senhor nessa noite? Saia do seu lugar e vem aqui. Renda a sua vida diante do Senhor. Sinta o braço do Pai ao teu redor, te acolhendo, te fortalecendo, cuidando de você. Deus tem algo novo. Quer dizer isso para o Senhor nessa noite? Senhor, tudo que eu preciso eu quero encontrar em Ti. Eu quero confiar em Ti. Eu quero depender de Ti. Se você está aí nessa hora e quer declarar isso para o Senhor Jesus, sai do seu lugar e vem aqui. Queremos orar por você. Talvez um casal nessa noite dizendo: Senhor, queremos consagrar a nossa vida, o nosso casamento, o nosso relacionamento a Ti, nosso namoro, nosso noivado. Senhor, queremos algo novo, queremos a Tua proteção, queremos uma nova história. Você quer pedir isso para o Senhor nessa noite? Sai do seu lugar e vem, eu quero orar por você. É o Senhor te chamando e dizendo: filho, vem. Zaqueu, desce. Quem é o próximo Zaqueu a vir para o Senhor Jesus nessa noite? Mesmo durante a oração, se o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração e te chamar, pode vir aqui à frente. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus da salvação, o Deus do recomeço, o Deus das novas histórias, o Deus da oportunidade. Assim como o Senhor deu uma chance para Zaqueu deixar tudo aquilo que não te agradava e ter uma nova vida, o Senhor faz isso com os teus filhos que estão aqui à frente agora, e com outros que estão em seus lugares agora, e com aqueles que estão em seus lares, que nos acompanham pela internet. Ó Deus, o Senhor é o Deus onipotente, nenhuma barreira, nenhuma dificuldade pode vencer o teu poder, pode superar o teu poder, Pai. Por isso, Senhor, toma as vidas dos teus filhos que se rendem diante de Ti. O Senhor é Deus onisciente, o Senhor sabe as lutas, o Senhor sabe as decisões, o Senhor sabe as escolhas que eles precisam fazer, ó Pai. Dá o discernimento espiritual, o entendimento da Tua vontade, para que possam viver, ó Deus, e deixar aquilo que não provém de Ti, assim como Zaqueu fez. Que cada um de nós faça isso também, Senhor. Ó Deus onipotente, Deus onisciente, Tu és Deus onipresente, estás aqui agora, Tu estás em cada lar que se abre agora. O Senhor estará conosco por onde formos, Pai, e nós dependemos da Tua proteção, da Tua direção.
transformando as nossas vidas, mudando a nossa visão, mudando, ó Deus, a motivação de nossos corações. Toma, Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Ó Senhor, fica conosco, Pai. Por onde formos, que a Tua presença santa seja marcante em nossos corações, nos dando ali, Deus, o entendimento das armadilhas preparadas pelo mal para a nossa queda, para a nossa destruição, e nos ajude a vencer a cada armadilha pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Pai querido, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Deus, os erros que nós cometemos. Perdoa, Deus, muitas vezes quando cedemos às ilusões do mundo. Mas traga-nos de volta para o caminho proposto pelo Senhor, para a alegria que vem do Teu trono de graças, para a proteção que vem com a Tua mão de poder estendida sobre nós. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. Ó Deus, e essa semana que começa hoje seja uma semana marcada pela direção do Senhor, pela proteção do Senhor, pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, o nome soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão que está aí do seu lado. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. Estaremos aqui na quarta-feira, estaremos aqui no sábado. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus.